Meus irmãos, bom dia. Bom dia mais forte aí, gente. Bom dia. Aê, melhorou. Que alegria encontrá-los aqui nessa manhã. Que o bom Deus abençoe você, sustente você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6. Iniciamos uma série de reflexões sobre a trajetória de Salomão e hoje vamos conversar sobre as lições que podemos e que devemos aprender com a edificação do templo em Jerusalém. 1 Reis, 6º capítulo, nós vamos ler o verso 1 e depois o último verso do capítulo 6, o verso 38. E no decorrer da nossa reflexão, vamos ler alguns trechos desse capítulo. Ok? No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Agora, o versículo 38. E no ano 1º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E agora, ó Pai, que as palavras dos nossos lábios e que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor nosso Redentor. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, o capítulo 6 do livro de 1 Reis começa com uma declaração formal, apresentando o templo e anunciando a sua construção. O último versículo do capítulo 6, o versículo 38, registra a informação de que esse empreendimento imobiliário, esse empreendimento que levou a bom termo a construção daquele templo religioso, levou 7 anos para a sua conclusão. Na verdade, os versos 1 e 38, o primeiro e o último, respectivamente, do capítulo 6, formam, textualmente falando, uma espécie de moldura. Então, o que a gente encontra no final tem relação com o que a gente encontra logo no verso 1 e inclui tudo, ok? Então o verso 1 e o verso 38 são uma espécie de moldura. Meus irmãos, o texto possui 3 partes. A primeira parte compreende os 10 primeiros versos que descrevem para nós, leitores, a aparência externa do templo de Jerusalém. Então, nos primeiros 10 versos, a gente encontra informações a respeito de como era o projeto exterior do templo. Depois nós encontramos a segunda parte da passagem, que compreende os versos 11, 12 e 13. E aqui, curiosamente, há uma interrupção no relato. O autor passa a descrever as bênçãos que estão reservadas a Salomão e ao reino de Israel no caso de obediência à lei do Senhor. Esse estímulo à obediência, essa referência à retribuição, de que há bênçãos decorrentes da obediência e há maldições decorrentes da desobediência, isso daqui é claramente influência do livro do Deuteronômio, que trabalha muito com essa questão. Então aqui o texto sagrado nos adverte no sentido de sermos fiéis à aliança do Senhor. Você quer ser abençoado?
seja obediente ao Senhor. Seguramente a motivação da obediência não deve ser e não pode ser o desejo de ser abençoado. Essa motivação deve vir em primeiro lugar pelo desejo de glorificar ao Senhor. Mas a verdade é que aqueles que são obedientes são sim abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Jesus Cristo. O restante do capítulo, a terceira parte da passagem, que compreende os versos 14 a 38, mostram para nós como era o interior do templo de Jerusalém. Ok? Pelo registro do texto bíblico, sabe-se que a planta do templo seguia basicamente o mesmo estilo do tabernáculo, mas com o dobro do tamanho. Aproximadamente 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Um senhor pé direito, não é mesmo? A construção do Templo de Jerusalém foi resultado de um projeto grande, muito detalhado e que obteve êxito. Esse empreendimento teve sucesso. Esse projeto deu certo. E eu queria nessa manhã, a partir desse texto, conversar com vocês a respeito do tema um projeto de sucesso. Esse projeto de Salomão deu certo. E eu tenho certeza de que você tem projetos e você também almeja o sucesso. O que a gente pode aprender sobre isso com o texto de 1 Reis, capítulo 6, é o que a gente vai tratar um pouquinho nessa manhã. Em primeiro lugar, um projeto de sucesso é resultado da bênção do Senhor. É resultado da graça do Senhor. Não é resultado do seu esforço. Não é resultado do seu mérito. Um projeto de sucesso é resultado da graça do Senhor. Eu sei que isso é absolutamente contracultural, porque a nossa cultura diz para a gente o tempo todo que se a gente se esforçar, se a gente se empenhar, a gente vai conquistar. Certamente que existe sim a nossa parcela, a gente deve ser dedicado, a gente deve ser focado, a gente deve trabalhar. Porém, o cristão trabalha debaixo da bênção do Senhor. Então, em primeiro lugar, a primeira lição, um projeto de sucesso é resultado da bênção do Senhor. Nós conversamos durante meses aqui na igreja sobre a história de Davi. Aliás, estamos conversando sobre Salomão como uma espécie de continuação àquelas nossas meditações sobre Davi. E nós que conversamos muito sobre essa história, podemos responder à seguinte pergunta: quais foram os pecados mais graves e com maiores repercussões cometidos por Davi? Ele, como eu e vocês, cometeu inúmeros ilícitos contra o Senhor. Mas há 2 pecados muito graves e que tiveram repercussões muito complexas, muito amargas. Bem, eu imagino que você responderia da seguinte forma: o adultério de Davi com Batseba e o censo que ele levantou em Israel. Esses 2 pecados foram muito graves e tiveram repercussões muito amargas, tanto para Davi como para o povo de Israel. E você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com 1 Reis capítulo 6? Qual é a relação dos pecados graves de Davi com a construção do templo de Jerusalém, uma coisa que deu super certo? Bem, depois do caso de adultério, a Escritura diz que Davi se casou com Batseba. E o segundo filho desse relacionamento foi Salomão. Como resultado do pecado de ter levantado o censo do povo em Israel, Davi acabou adquirindo, nos desdobramentos daquela história, uma propriedade na eira de Araúna, onde construiu um altar e adorou ao Senhor. Bem, agora nós vemos Salomão, filho de Davi com Batseba, construindo o templo de Jerusalém, precisamente naquele terreno adquirido por Davi depois de seu grande pecado.
Você consegue compreender o que está acontecendo aqui? Deus usou graciosamente as consequências dos dois pecados mais sérios de Davi, uma propriedade e uma criança, para construir um templo para a glória do seu nome. Não há aqui nenhum reforço, nenhum estímulo ao pecado, porque, como nós bem sabemos, Davi pagou um preço muito alto pelos pecados que cometeu. O que a gente encontra aqui tem nome: graça, misericórdia. Deus pegando uma coisa ruim e reparando, ajustando essa coisa. É Deus transformando o mal em bem. E, meus irmãos, o Senhor que fez isso no passado continua fazendo isso no presente, transformando o mal em bem, consertando histórias, mudando corações, transformando disposições. O Senhor continua fazendo isso, para a glória do seu nome e para o nosso próprio bem. Reforço: Deus continua o mesmo, continua transformando o mal em bem. Onde abundou o pecado, quem se lembra? Superabundou a graça, é o que lemos em Romanos, no capítulo 5. Satanás, o inimigo de nossas almas, quer o tempo todo nos convencer de que não tem mais jeito. Satanás, os demônios querem o tempo todo nos persuadir de que não há nenhuma saída. Não há saída além do divórcio. Não há saída além da sonegação. Não há saída além da derrota. Não há saída além do suicídio. Mas há uma saída sim. Há esperança sim. E a esperança é Jesus, o próprio Deus, que entrou na história para mudar a nossa história. A história de Jesus que viveu por nós e que morreu crucificado por nós, mostra-nos que Deus entra nos lugares mais terríveis e inimagináveis de nossas vidas e os transforma. Nada está fora da compreensão de Deus, nada está além da graça de Deus, nenhuma situação é irreversível para Deus, nada pode fugir da bondade redentora do Senhor ou escapar da sua atenção amorosa. Um projeto de sucesso não começa com você, não. Não começa com a sua competência, não começa com a sua expertise, não começa com o seu currículo Lattes. Não começa com a sua determinação. Começa com a bênção do Senhor. É com a graça do Senhor. É com a misericórdia do Senhor. Em segundo lugar, um projeto de sucesso é resultado de organização e de trabalho. Nós convivemos muito bem, como calvinistas, com a realidade da soberania de Deus e com a realidade da responsabilidade humana. Convivemos muito bem com isso. É ensinamento da Escritura. Salomão começa a construção do templo apenas no 4º ano do seu reinado. Eu acho isso daqui muito interessante. Salomão não inicia aquele projeto de construção logo no 1º ano de seu reinado, pois preparativos precisavam ser feitos. E foi justamente isso que Salomão fez. Ele precisava de madeira, não tinha a madeira que ele queria em Israel, ele tratou de fazer alianças internacionais a fim de obter tanto a matéria-prima como gente especializada para trabalhar com ela. Então, nesse sentido, Salomão fez acordos com Hirão, rei de Tiro, e assegurou a importação de madeira e de mão de obra especializada. Os amigos aí do Zé Carlos e do reverendo Wilson, eles conhecem muito de madeira, não é? Meus irmãos, a gente aprende com isso aqui a lição de que nós não devemos ser afobados, não seja apressado, não. Salomão foi coroado rei
e já não tratou de iniciar a construção do templo. Ele deu um tempo, ele se preparou. Não se preocupe o tempo todo em mostrar serviço. Os frutos virão no seu tempo. Eu sei que o mundo corporativo contemporâneo exige performance, exige resultado. No entanto, a velocidade acelerada do mercado não pode roubar, não pode subtrair de você o planejamento, a preparação, a cautela e, sobretudo, o senso de prioridade. Nós precisamos aprender a distinguir coisas boas das que são excelentes. Em sua sabedoria, Salomão afirmou em Provérbios 21:5: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então Salomão se preparou antes, mas há o outro lado da moeda. Salomão também não levou 15 anos para começar a construção. Ele não esperou 20 anos para começar a construção. Algumas pessoas ficam no planejamento durante décadas. Também não é para tanto, a gente precisa discernir o tempo certo dos empreendimentos. Salomão tinha grande parte dos recursos materiais para sua construção. Davi, seu pai, já fez esse trabalho anteriormente, mas ele precisava de mão de obra. E como pagar pela mão de obra? Encurralado entre a sua situação financeira e a demanda de mão de obra, Salomão recorreu à chamada e odiada corvéia. Algo que era muito comum no mundo antigo. Corvéia, que é isso? Corvéia, gente, é trabalho sob forma de tributo. Então, os israelitas eram livres, não eram escravos. Mas não eram assim plenamente livres no templo de Salomão, pois durante alguns meses eles precisavam trabalhar de graça para o Estado. Então Salomão recorreu a esse expediente comum no Antigo Oriente Próximo, trabalho sob forma de tributo. E meus irmãos, não estranhem muito não, porque na verdade a gente continua vivendo sob esse regime. Não é verdade? De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, nós pagamos cerca de 40% do nosso rendimento em impostos. A gente precisa trabalhar 150 dias no ano para bancar a máquina pública. Em Israel, o pessoal trabalhava menos meses durante o ano. Ou seja, o Estado brasileiro em 2023 é mais pesado do que o Estado de Israel, 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Também é importante considerarmos que durante todo o processo de construção do templo, Salomão empregou o melhor material, a melhor mão de obra. Até a construção foi diferente, não tinha barulho. Olha lá o verso 7: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Até a construção foi diferente. Então, em segundo lugar, um projeto de sucesso, ele resulta de trabalho e de organização. A terceira e última lição que aprendemos com o texto é que um projeto de sucesso honra a Deus. Um projeto de sucesso pensa na glória do Senhor. Toda aquela arquitetura pretendia, em primeiro lugar, dar glórias a Deus. Então, esse projeto honra o Senhor e revela aspectos de seu caráter e de sua vontade. Em primeiro lugar, o templo de Jerusalém revela que Deus ama a beleza. Lendo o texto aqui, a impressão que temos, e as várias figuras que a gente já viu por aí representando o templo de Jerusalém, o negócio era bonito, era chique, era fino, uma edificação feita com excelência. Ou seja, isso aqui ensina para nós
que Deus ama a beleza. Vejam os versos 14 e 18. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto, e esse interior ele constituiu um santuário, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Então, gente, era muita madeira, e madeira fina. E a Escritura diz que haviam detalhes de flores. Aliás, isso era muito comum no mundo antigo. Tá? A turma gostava muito de motivos florais. Tipo pano de prato da gente, né? Geralmente pano de prato tem florzinhas e outras coisas. Então, essa era a moda na época. E Salomão não se constrangeu de ter essa característica da época dentro do templo de Jerusalém. Então, tudo era muito bonito. Meus irmãos, Deus ama a beleza. Deus ama a arte. E eu gosto muito da ideia de um teólogo, quando ele afirma que a arte não precisa de justificativa. Eu vou ser pintor, eu vou ser cantor. Quando o camarada é crente, ele precisa ficar encontrando motivos para justificar o fato de ser artista. Está errado, porque o engenheiro não precisa justificar o motivo de ter escolhido a engenharia. O advogado não precisa encontrar recursos espirituais para justificar o exercício da sua profissão. E aí eu compartilho com vocês uma frase desse teólogo. Os artistas não necessitam de justificativa da mesma forma que os açougueiros, os jardineiros, os taxistas ou as enfermeiras não precisam justificar com argumentos sagazes o porquê de estarem fazendo o seu trabalho. E eles não fazem como forma de conseguir uma oportunidade para testemunhar. Encanadores que fazem grandes discursos evangelísticos, mas que deixam a torneira vazando, não estão cumprindo o seu papel. São maus encanadores. Fica claro que eles não amam o próximo, e o significado do trabalho está no amor a Deus e ao próximo. A arte não precisa de justificativa, e o templo de Jerusalém mostra que Deus ama a beleza. Em segundo lugar, o templo de Jerusalém mostra a glória do Senhor. Verso 19. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Verso 21. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Você entrava no templo de Jerusalém, era ouro para todo lado, gente. O negócio era dourado, o negócio brilhava. Eu não consigo imaginar isso, porque a única coisa que eu tenho de ouro, eu acho que porque eu comprei lá na 13 de maio, em Campinas, na época de seminário, é a minha aliança. Mas não garanto. Então, a gente não está acostumado com ouro. Imagina entrar num lugar revestido de ouro para todo lado. Uma experiência fantástica. E o ouro, gente, comunica a ideia de realeza. O ouro é o metal dos reis. Nada mais adequado que o templo do Rei dos Reis, nada mais adequado que esse templo seja revestido do metal real. Então, o templo de Jerusalém mostra Deus que é glorioso. E, por fim, o templo revela um Deus que é santo. O templo possuía 3 grandes divisões: o pórtico de entrada, o lugar santo e o local denominado de lugar santíssimo, o lugar que abrigava a arca da aliança. Versos 23 em diante. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados.
Cada asa de um querubim era de 5 côvados, 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade. As 2 estátuas mediam mais de 4,5 metros de altura e se destacavam no lugar santíssimo. Essas estátuas de anjos foram esculpidas em madeira e recobertas de ouro. E esses querubins dourados de Salomão nos lembram da santidade de Deus. Os seres angelicais são imaculados, não têm pecado, mas os anjos apontam para uma santidade maior, que é a santidade do Senhor, Ele que é o Deus santo, 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 conforme lemos na nossa liturgia. O Salmo 99 nos apresenta essa realidade. O Deus a quem servimos é um Deus que é completamente santo. Meus irmãos, um projeto de sucesso se preocupa, se ocupa com a glória do Senhor, em render adoração ao Senhor. Então, um projeto de sucesso não foca apenas no indivíduo, apenas no seu bem-estar, na sua ascensão financeira, na sua aquisição de patrimônio. Não. O projeto de sucesso considera a glória do Senhor. Como é que eu posso glorificar a Deus com isso aqui? Como é que eu posso dar testemunho de Jesus com esse negócio aqui? O projeto de sucesso considera isso também. Quero concluir essa reflexão dizendo que o templo de Salomão possuía diversas portas. Se você ler o texto, e eu estimulo você a fazer isso, você vai encontrar aqui diversas portas. E a função da porta é muito clara. A gente entra e sai pela porta. A porta inclui e exclui. E isso me fez considerar Jesus Cristo, nosso Senhor, declarando lá em João capítulo 10, verso 9. Quem se lembra? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, toda essa história aqui, gente, aponta para Jesus, Ele que é o Salomão maior do reino de Deus. Ele que é o nosso intercessor, Ele que é o nosso Salvador, Ele que é o Rei eterno e perfeito. Que o bom Deus nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.